Salve, povo de Deus! Eu sou o irmão Cruz e esse é o canal Os Últimos Atalaias. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o comentário para ajudar na divulgação do nosso canal, porque assim você vai estar contribuindo com o ídolo do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a misericórdia e o juízo de Deus. Quantos questionamentos há a respeito de Deus com relação à sua misericórdia e o seu juízo? É bem verdade que a nossa mente limitada nunca vai compreender tudo a respeito de Deus. Tudo que nós aprendemos de Deus é apenas uma pequena fração, mas é mais do que o suficiente para que possamos firmar nossa crença nele. Nós dependemos o tempo todo da sua misericórdia e podemos confiar no seu juízo, pois ninguém é mais justo que ele. Quando Deus pediu para Jonas pregar em Nínive, Jonas fugiu de sua presença, como se isso fosse possível, pois ele sabia que se o povo atendesse à sua pregação, Deus não os destruiria. O povo de Nínive era muito mau, e Jonas achava que eles não mereciam a misericórdia de Deus. Jonas 4, capítulo 2. Jonas se esqueceu que se Deus nos tratasse com justiça como realmente merecemos, estaríamos todos em perigo. O Senhor fala assim lá em Malaquias 2:6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde a queda de Adão até os dias de hoje, todos, sem exceção, têm sido beneficiados com a misericórdia de Deus. Atos capítulo 14, 17 e 16. Aí você me diz, e os que enfrentaram o juízo de Deus? Esses também foram beneficiados sim, com a sua misericórdia. Pois Deus não exerce juízo sem antes dar muitas oportunidades para que possam se arrepender dos seus pecados e se voltar para Ele. Nos dias de Noé, conta a Bíblia que a maldade imperava na terra e que apenas Noé e sua família foram achados justos. Deus deu uma missão a Noé, pregoeiro da justiça, a de construir o imenso barco. Diz a Bíblia que essa missão durou 120 anos. E esse também foi um tempo para que o povo pudesse se arrepender de suas maldades e de se voltar para Deus. Mas o tempo passou, o barco foi construído e o povo não se arrependeu. E agora chegou a hora do juízo. E quando chega a hora do juízo, não há mais tempo para arrependimento. Cerca de 400 anos durou o exílio dos hebreus no Egito. E esse também foi o tempo que o povo do Egito teve para conhecer o Deus dos hebreus. Veja que não foi pouco tempo, mas o tempo passou e chegou a hora do juízo de Deus. É por isso que Deus endureceu o coração de Faraó. E esses mesmos 400 anos foi o tempo que Deus deu ao povo de Canaã. Veja que Deus usa tudo a seu favor para exercer tanto a sua misericórdia como o seu juízo. Pois Deus tinha prometido a Abraão que a sua descendência herdaria aquela terra, mas antes eles seriam escravos em uma terra distante. Por isso não seria possível acontecer naquele instante, pois a medida da maldade dos cananeus ainda não tinha se completado. Gênesis 15:16. Veja que Deus não decidiu de repente destruir os cananeus. Abraão já servia a Deus no meio deles. Ou seja, Abraão já era uma testemunha de Deus. E ele ainda lhes deu mais 400 anos. Deus sempre tem servos fiéis em todos os lugares, até nos
nos lugares mais remotos da terra. É claro que geralmente eles não são bem vistos pela sociedade e são ridicularizados e até mesmo assassinados muitas vezes. Mas eles podem ser a única oportunidade que os povos têm de conhecer a Deus. Foi assim com Noé, no mundo antigo. Foi assim também com Ló, em Sodoma. E mesmo quando Deus tinha que punir o seu povo por causa da desobediência, Deus os usava nos exílios, como fez com Daniel na Babilônia. É por isso que ninguém é desculpável perante Deus quando chega a hora de exercer o juízo. Veja o que Davi diz quando Deus o usou para exercer a sua justiça. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Em Salmos 18, capítulo 40, Salmo 18, versículo 41 e 42. Davi está dizendo que enquanto ele perseguia os seus inimigos, aqueles que serviam a vários deuses, né? Eles clamaram ao Deus de Israel, ao Deus de Davi, mas ele não lhes escutou. Isso porque quando chega a hora do juízo, não adianta mais clamar. Ao longo de toda a Bíblia, o dia da ira de Deus, ou o dia do juízo de Deus, é mencionado muitas vezes. Deus quer que todos os povos tenham consciência disso. Quando Deus escolheu a Israel entre todos os povos para ser o seu representante entre os povos, ainda que Israel fosse a menor de todas as nações, ele lhes deu seus mandamentos e estatutos, e lhes disse que cumprindo-os, eles viveriam por eles. Também estabeleceu sacrifícios para a purificação dos pecados e das coisas sagradas. E quase todas as coisas sagradas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Mas o sacrifício pelo pecado era transitório, pois o povo ainda não estava preparado para o grande sacrifício que viria no futuro. Mas agora, como último ato de misericórdia, Deus enviou o seu Filho amado, oferecendo em sacrifício para nos remir dos nossos muitos pecados, e assim escaparmos do seu juízo. Paulo, pregando em Atenas, perplexo pela idolatria dos gregos, diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, né? Que aconteceu com Jesus, né? Está lá em Atos, capítulo 17, versículo 30 e 31. Mas quando isso vai acontecer? Jesus disse que era necessário que o seu evangelho fosse pregado em todos os cantos do mundo, em testemunho a todas as nações, e então viria o fim. E graças a essas pregações, nós fomos alcançados, nós que éramos estranhos ao conceito de Deus. Pode ser que você ainda não tenha aceitado essa resposta. Havia apenas cerca de 67 anos depois que Cristo subiu aos céus, segundo historiadores, quando Pedro escreveu sua segunda carta, e ele já advertia a igreja sobre os futuros escarnecedores que questionariam a volta de Jesus, dizendo que desde que os seus pais dormiram, que todas as coisas permaneciam como no princípio da criação. É como se eles estivessem dizendo
desde que eu nasci que eu ouço essa conversa, né? E agora, mais de 2000 anos já se passaram. A pergunta não mudou, mas a resposta também continua a mesma. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Com tanta justiça pelo mundo, é fácil perder o foco e achar que os ímpios são mais abençoados do que nós. E você pode se sentir tentado a agir como eles e considerar poucas as misericórdias de Deus. Esse era o grande problema de Israel. Mas olha o que Deus diz a você e veja como vale a pena ser fiel. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo 3, 17 e 18. Versículo 17 e 18. Bom, irmãos, então essa palavra, ela nos traz a esperança de que Deus, Ele tem grandes coisas para todos nós, né? Que nós possamos tomar posse delas, né? Sabendo que a sua misericórdia, ela é constante nas nossas vidas. Que nós venhamos a estar de pé naquele grande dia, né? Para não sermos julgados com os ímpios, né? E perecer no dia de juízo. Amém?